Olá, senhores. Continuando a Família da Luz, vídeo 136 e o vídeo número 6, em sequência, a Família da Luz. Este é o sexto vídeo do vídeo 136. Então, vamos ao trabalho, né? Paz e luz a todos. Então, eu vou repetir um pouquinho do final do vídeo anterior. Eu acho que... Opa. Uma vez mais, pedimos que averigueis o que há em vossos genes. Nós nos referimos a vosso mundo como a biblioteca da Terra, já que as bibliotecas guardam dados. No outro livro deles, eles dizem que até nas pedras está como se tivesse realmente uma biblioteca seguida da história daqui da Terra, né? É interessante. Bom, sois as criaturas mais magníficas que existem aqui e que sois muito mais avançados que todos vossos vossa tecnologia e agora como é que é a palavra? Bem, qualquer coisa, não tem importância, não vai fazer diferença aqui o sentido da frase. Então, de todos os vossos artefúgios, lembrei, de todos os vossos artefúgios e vossa tecnologia que há, então, em vossos genes. É possível que seja a frequência do amor que é tão ampla e valiosa que nenhum Deus quer que não tem como traduzir isso aqui. Refletir sobre este tema por um momento, sabeis bem que se sentes amor, este é bastante contagioso. Ou não? O amor se estende facilmente. E é o oposto do medo. Como eu narrei, acho que eu narrei, né, no anterior, a sensação que eu senti quando aquela pessoa que dizia que era pleiadiana, que era ela era levada lá em Pleiade, né? Que era doadora, né? Universal de seres. E a energia que ficou realmente é contagiante, é uma energia ampla. Imagine se a gente pudesse ter contato, né, com Jesus, mas aí a energia dele é tão grande, tão forte, que queimaria o nosso corpo físico. Então, nem tem como não imaginar, querer, nem tem como querer. Para a gente estar próximo dele, a gente teria que ter a mesma evolução dele. Embora ele já esteja espiritualmente, né, já esteja aqui na Terra,
e dando canalizações para alguns médios, mas alguns médios preparados. Mas vai começar a aparecer um monte de gente que canaliza Jesus. Cuidado, né? Procurem sentir os canais sérios, verdadeiros. Cuidado. Bom, continuando aqui. Então, o que acontece com os vossos genes? É possível que seja uma frequência de amor que é tão ampla, valiosa, etc, etc, né? Refletir sobre esse tema por um momento. Sabeis bem que se sentes amor, este é bastante contagioso. Ou não? O amor se estende facilmente e é o oposto do medo. Se examinais o medo e sois suficientemente honestos com vocês mesmos, vereis que, devido à linhagem ancestral, os livros e as histórias têm muitas ideias alojadas em vós que têm que ver com o medo. Se examinais o medo, sois suficiente. Bom, eu ia repetir, desculpe. Se os incita a temer a Deus, e vosso corpo estáis convencidos de que falta uma autoridade externa, porque creis que não, pois vocês creem que não são capazes de manejar a vosso ser biológico, e atualmente os querem convencer de que nem sequer vossos governos locais são capazes de tratar com vocês, que necessitais de um governo mais amplo, global, para dirigir vosso mundo. Bom, fica assim a tradução meio estranha, mas é o seguinte: o governo de todos os países tenta convencer o povo, né, os habitantes, que o que eles fazem, que é preciso isso, e preciso aquilo, e preciso aquilo outro. Eu creio que a globalização é um plano cruel, porque o que acontece num lugar começa a acontecer no outro. Se há uma dificuldade financeira no lugar, também já há no outro lugar, né? No outro país. Então, eles conseguiram unir as coisas nessa globalização, e países que poderiam fazer talvez a sua própria evolução, um pouco separada, vamos dizer, e que, através dessa evolução, ou dessa maneira de viver melhor, pudesse ser uma base, um exemplo para outros países. Mas não. Aí juntaram tudo. É como se juntasse todos os países, ficasse tudo unidozinho, né? Ali no mapa, tudo unido no mapa. A bolsa de valores desceu porque aconteceu não sei o que lá no país. A bolsa desceu porque há uma guerra entre dois países. Dá para entender? Agora,
Os governos se preocupam, eu pergunto, os governos se preocupam em melhorar as situações financeiras das pessoas? Não, muito pelo contrário. O que está acontecendo? A classe média está desaparecendo. Se é que já não desapareceu, eu fui classe média, estou lutando com dificuldade. Então, desapareceu. Reparem, a gasolina aumentou, passa uma semana, uns dias. Abaixou. Passam os dias. Aumentou. Jogo sujo, né? Assim como a gasolina com outras coisas. A luz vai diminuir. A taxa, não sei o que, vai diminuir a luz. Aí passa um tempinho, a luz vai aumentar novamente. É para desestabilizar os habitantes. Porque isso não acontece aqui, estou falando em geral, né? Na Europa está um caos, na coisa está um caos, em outros países. Na América, então, a gente vê em vídeos, ruas, em vários estados da América do Norte, pessoas que eram classe média estão dormindo na rua, fazem aquelas coisas de campismo, né? E dormem ali. E alguns têm seus empregos ainda, mas é tão pouco que ganham que não dá para pagar aluguel, não dá para pagar luz, não dá para pagar gás, não dá para comprar nada. E gente com filhos. E continua, e cada vez pior. Essa gente que está no governo, vamos dizer que uns 90%, 95%, são seres que, noutras reencarnações foram magos negros, alguns reptilianos bravos do mal, porque tem reptilianos já da luz, voltados para a luz. Aí colocam como a espiritualidade diz, o Pai, Mãe, Criador primordial é tão misericórdia que coloca novamente essas coisas para ver se eles endireitam, para ver se despertam, ver se melhoram. Então, colocam eles em certos cargos para ver o que eles vão fazer também, para ver se eles melhoram. No início até eles, mas depois começa a despertar aquilo que está lá dentro, o verdadeiro eu deles, né? O verdadeiro ego, né? E aí pronto, então como agora já está começando a época da tal transição, e como estão sendo colocadas energias aqui no planeta que fazem com que tudo fica mais intenso, então a gente está assistindo um caos, né? Por um lado. E seres evoluindo por outro, né? Porque aqui é um planeta misto, né? Um planeta de livre-arbítrio, é um planeta de provas e expiações, é uma escola, é isso tudo, este planeta. Que não é um planeta, que é uma dimensão dentro de um planeta. Então, até chegar o momento da transição, vai acontecer muita coisa. E também temos o retorno das coisas ruins que fizemos ao planeta Terra. Eu falo fizemos, porque eu também estou incluída, porque eu joguei muito papelzinho no chão, porque eu via todo mundo jogar e jogava. Eu tive lá fora, né, meu pai não jogava nada, porque ninguém jogava, mas aqui todo mundo joga. Poxa, cadê lixeiro? Não tem, está tão longe. Eu vou botar dentro da minha bolsa. Então, jogava papelzinho no chão também, contribuindo com a sujeira no planeta Terra. Não ia botar na lixeira para ter seu lugar lá de onde jogam lixo, né? Então, nós não cuidamos do planeta Terra
é, contaminamos as águas, seja do mar, seja de rios, seja de lagos, as lagoas, que a água é parada nas lagoas, e o governo, a prefeitura, não sei quem é que comanda essas obras, deve ser a prefeitura, né? Porque eu não entendo nada de política, não quero nem saber, né? Mas deve ser, né? Então, não manda ninguém ver, está precisando, vai lá, fiscal, vai lá ver se a lagoa, como é que ela está, se precisa fazer drenar, se precisa tirar a sujeira lá. E dessas pessoas que... Tem países na Europa que a gente vê em vídeos que a água é tão limpa desses chafarizes, desses lá, que a pessoa vai lá e toma banho. Até chafariz nas praças, que aqui é um imundo, cheira até mal. Às vezes a gente sente aquele mau cheiro do chafariz que espirra água, a gente sente mau cheiro. Mas pessoas, vamos dizer, menos evoluídas, estão indo para a Europa. Aí o que está acontecendo, gente? Está um caos. Já tem papel na rua, os países da Europa que nunca tinha, já tem sujeirada, tem... É globalização, como eu falei, globalização. Agora é globalização. Então o que está acontecendo? Nós sabemos que esses grupos que manipulam, porque já sabem manipular as energias eletromagnéticas e eletro não sei o quê, nós sabemos que eles conseguem produzir um tsunami, ventos fortes, furacões, mas às vezes eles até intensificam, porque realmente vai acontecer aquilo ali, mas não tão ruim, mas eles então intensificam. Mas por quê? Que está acontecendo muitas coisas, dessapamento, isso e aquilo. Dessapamentos tiraram toda as árvores. As árvores seguram a terra. Quando uma colina, uma montanha é assim, o que é que segura o morro, né? O que é que segura a terra para não acontecer esses desmoronamentos que também está acontecendo lá fora? São as árvores. Com as suas fortes raízes, elas ficam ali, pedindo. E se houver alguma coisa, aquela fileira de árvores vai, às vezes, impedir que aconteça pior. Aí a gente vê gente morrendo, que não era para morrer, porque está todo mundo aqui para ver se evolui, para ter a chance, e morre antes do tempo, atrasa a evolução. Essas pessoas que poderiam ter a chance de evoluir vão ser levadas para planetas primitivos porque não conseguiram evoluir, quase que eu digo aí uma palavra ruim, né? Não conseguiram evoluir nada, né? Então, está acontecendo sim, a revolta, não é a revolta não, é o retorno, é o que demos isso tudo, a Terra que tem uma consciência, e ela agora toma aí para vocês, é isso, toma aí, de volta. Centrons toda hora, colocando metais pesados, são venenos, colocando veneno na vegetação, nas árvores frutíferas, nos legumes, nas verduras. E aí? A terra está lá para fazer o negócio crescer, para ficar. Eu tenho uma goiabeira, que eu tenho um pedacinho de um quintal aqui, porque eu moro no primeiro andar e tenho um pedacinho de quintal. Alguns anos atrás, a goiabeira, mas que delícia! Que diferença dessas que levam agrotóxico, só que não dura muito, né? Não dura muito, assim. Este ano, foi ano passado, não, este ano, né? Foi este ano.
Deu pouquinho porque eu não estou podendo mais regar, estou com um problema aqui para caminhar e tal, então deu muito pouquinho. Não deu como costumava dar, que dava para fazer doce, dava para dar para alguém também, né? Agora não dá. Deu muito pouquinho. Eu fui comer. Diferença. Mesmo, já a fruta mesmo estando ali, ao natural, ela já está tão contaminada com esses centros, não tem o mesmo gosto. Não tem mais. Eu digo, não é possível. Eu vou pegar outra para ver se não é minha impressão. Não tem mais o mesmo gosto. Alface não tem mais o mesmo gosto que tinha antigamente. O agrião, eu lembro. A maçã, e não sou eu que reclamo, um rapaz jovem que se comunica comigo, eu comentando, não sei, a maçã anda tão... Ele disse mesmo. A maçã antigamente era macia, era uma maçã com gosto bom. Eu fazia chá de maçã, agora a gente não pode fazer chá de maçã, porque colocam um negócio feito uma cera pro lado de fora da maçã, que a gente, se fizer o chá de maçã, está botando aquilo para dentro, e não pode comer mais a casca. Eu comia com casca antigamente. E aí eu pensei, pô, viu como não é minha impressão? O rapaz é jovem, né? E está falando a mesma coisa que eu estou falando. Então você veja a qualidade do ar que nós estamos respirando, nos trazem doenças e tudo. Então o que acontece? A Terra está se revoltando, o planeta é um espírito, tem consciência, está se revoltando. Merecemos ou não merecemos? Claro que sim. Bom, então não adianta reclamar não, isso é merecimento, é um tipo de karma, né? Agora, se as pessoas mudarem, de repente se mudar, se todo mundo começar a cuidar do planeta, aí quem sabe se reverte isso, né? Bom, continuando então aqui. Bom, vocês têm que aprender a manejar-se como seres biológicos, espirituais. O amor é a vossa melhor ferramenta. Ontem eu li isso, né? Ontem não, no dia que eu coloquei o outro vídeo, o anterior. O anterior eu deixei livre para se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer comentário, já que lá para o final da semana eu vou cancelar, vou desativar, tá? Esse vai ficar bloqueado. Comentários, esse vídeo aqui que eu vou colocar. Vocês vieram aqui também aprender a responsabilidade sobre o amor incondicional e a lição que vocês têm que aprender aqui. De onde vem o amor? Vocês buscam o amor incondicional, né? O amor incondicional em vocês mesmos? Algum dia haveis pensado, ou alguma vez, brindar a vossa Mãe Terra e a vossos céus? A gente não encontra pouquíssimas pessoas, mas que amam o planeta Terra. Pessoas que
olham as estrelas e tem saudade lá de algum lugar, amam as estrelas, mas a gente tem que amar a Terra. A gente tem que amar tudo que é criação, e a Terra é a criação. As árvores. Muita gente ama a natureza da Terra, até a própria Terra, e não ama os humanos, porque acham que os humanos são isso, são aquilo outro, né? Muita negatividade, né? Que os humanos têm, mas nem todos são assim. E o que a gente tem que aprender aqui é que nós temos que amar mesmo os cruéis, né? Mesmo os negativos, porque senão, o que adianta amar aquele que é de luz? Tem alguma... vai ganhar alguma taça de prêmio? Vai ganhar alguma medalha de ouro porque estamos tendo amor só por pessoas que são da luz, que seguem a luz? Não. Só podemos ganhar uma medalha de ouro, um troféu de ouro, se conseguirmos amar os da não-luz, os que fazem negatividade, porque eles estão precisando mais de ajuda. Estes seres estão precisando muito mais de ajuda do que aqueles que seguem a luz, que também precisam às vezes ajuda, mas se a gente fizer a comparação, os outros estão precisando muito mais, porque são negativos. Certo? Alguns espíritas que até conseguem perdoar aqueles que fizeram mal à família deles, ou que mataram, né, algum membro da família, ou que estruparam, etc. E conseguem. Essa pessoa, certamente, ela vai para um... Se ela conseguiu, caramba, ela conseguiu perdoar uma pessoa que fez isso com a família dela, com um membro da família, é claro que ela vai para um lugar melhor. Falei troféu e medalha de ouro, isso é uma maneira da gente falar para as pessoas entender, porque o que as pessoas vão é para um lugar melhor, para uma dimensão melhor, né? Bom, continuando aqui. Já ocorreu a vocês darem amor às nossas próprias células, dizer para o nosso corpo, eu amo o meu corpo, não é aquela vaidade exagerada que você, não, eu amo meu corpo e vou, é vaidoso demais, até incomoda os outros. Não, não é isso. Você é uma pessoa simples, aceita o teu corpo como é, não precisa fazer tatuagem, aceita o teu corpo como é, né? E agradece a natureza pelo corpo que você tem, porque você poderia ter um corpo reptiliano, um corpo de serpente, ou podia ter estar num corpo de animal, num símio, então você agradece e ama as tuas células, ama teu corpo, ama os órgãos que estão lá dentro, porque a gente não ama o nosso corpo, os nossos órgãos, então a gente até também passa a ter doenças. É claro que às vezes a gente começa a saber essas coisas tarde demais, vamos dizer, entre aspas, tarde demais, com muita idade. Mas nada é impossível. Então, se você começa a fazer esse trabalho em você, a se auto-amar, a se auto-perdoar e a se auto-amar, a procurar não cometer erros, ou você pode dar um pulo, né? Na evolução também, né? Pode dar. Temos aqui 10 degraus de escada. Se você subir só 2 degraus, tá ótimo, você já conseguiu alguma coisa. Bom, então vamos lá.
para outra página. O pensamento limitado, ele foi ensinado aos vossos antepassados. A violência durante esses milhares de anos, lá no passado, Atlântica, e foi correndo, né? O tempo foi correndo, os séculos foram correndo. Então esses acontecimentos durante os tempos sobre violência, sobre as leis, de todos os acontecimentos, e sobre a autoridade, né? Autoridade sobre o povo, sobre os habitantes da terra, foram gravadas em seus corpos. Foram gravadas em seus corpos no decorrer da vida cotidiana. Porque qualquer coisa que aconteça com a gente, ou que tratamos na vida diária, é registrada e armazenada em vosso corpo físico. E porque vocês não reconhecem essas vossas experiências, não significa que as células de vosso corpo estão duvidando. As memórias e respostas são passadas de uma geração à outra, através de vossos genes. Bom, o que eu entendi aqui, né, e vocês devem ter entendido, os nossos antepassados, por exemplo, você tem um avô, aí o avô e a avó vão ter filho, e aquela lembrança que ela tem nos genes deles passa para os filhos, e os filhos dos filhos vai passar para os netos, dos netos vai passar para os bisnetos. Então vamos trazendo ao longo, por isso que eles dizem que nós temos uma biblioteca dentro de nós, ao longo das vidas, desde o início da primeira vida nossa, nós temos tudo dentro de nós, só que a gente não lembra. A gente vai lembrar quando a gente ficar muito evoluído lá numa outra dimensão que não é essa, né? Durante a história, né? Durante a história daqui, mostram que vocês transmitiram o sentir, esse sentir de medo, né? Essa emoção de medo. Quando a família da luz se reencarnou faz mais de 2000 anos, quer dizer, antes de Cristo.
Seus membros eram adeptos da luz e do amor, capazes de fazer muitos milagres naqueles que representavam a autoridade e se sentiam ameaçados. Sentiam bem, né? Não. Desculpa, não, a da autoridade se sentiam que representava a autoridade. O que representava a autoridade se sentiam ameaçados. Tá. É aquele negócio do poder. Foi o que aconteceu a Jesus também, né? Então, os chefões achavam que ele podiam obedecer só a ele, né? Por causa daqueles poderes, e os poderosos que estão no governo, então eles, naquela época, então, se sentiram prejudicados com isso, ameaçados, etc. Bom, eles não queriam que estes ensinamentos fossem de domínio público, e então criaram diversas facções opostas desde o início. Algumas pessoas atribuem este despertar da consciência, o nascimento da cristandade devido às lendas que há sobre o personagem que vocês conheceis como Jesus o Cristo. E é realmente um personagem composto, recopilado e desenhado ao longo de muitos e muitos anos. Mas o certo é que estas histórias se referem à família da luz, que veio ao planeta para trazer a verdade, endireitar o sistema e abolir a tirania, em um momento que levava implícito o potencial para uma grande troca. O personagem Jesus foi criado para atribuir todos estes poderes espetaculares a um ser sobrenatural. Bem, o que eu entendo é que ele depois veio, já que não deu certo, né, com a família da luz, é o que eu entendo aí. Então Jesus veio para ver o que se conseguia, o que a família da luz não conseguiu, que ficou, né, desligada, né, devido às autoridades. Então veio esse ser aqui reencarnar para tentar novamente ajudar a humanidade, para ver se era uma, né? Mas os, entre aspas, poderosos fizeram o que fizeram com ele, né? Bom, então vamos lá então. Certamente o Império Romano não queria permitir que houvesse pessoas mais poderosas que seus governadores. O Império Romano era a versão da nova ordem mundial. Mas, durante a Era de Peixes, uma paralela kármica da Era de Aquário.
Ambas ordens se vê e como novo oferecem a possibilidade de se estabelecer uma força dominante que conquiste o mundo. Suas regras para manipular a gente consistem em convencer, em primeiro lugar, as massas da necessidade, aos habitantes, ao povo, né, da necessidade que alguém os governe. Então, eles incutem na nossa mente que nós temos que ter um chefão, né? Um chefão para conduzir o gado, né? Nós somos o gado, né? É como a ovelha. As ovelhas precisam ser conduzidas, né? Por um chefe lá, humano. As manadas de boi também precisam ser conduzidas. E outros animais. E assim os governos fazem com o povo em todos os países. Globalização também. Bom, então vamos lá. De modo que criam problemas e logo esperam até que as pessoas, né, peçam soluções. Eles mesmo criam problemas e esperam que as pessoas peçam. Por exemplo, podem criar uma doença no laboratório, aí as pessoas ficam pedindo. Então, ninguém descobre nada, ninguém descobre um remédio, uma vacina para esse problema. Qualquer outra coisa, qualquer outra maneira de formar problemas. Nós temos um problema, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, dos bancos, que dinheiro das pessoas que estão no banco é tudo limitado. Né? Você não tem mais direito, como antigamente, de ir num caixa. Eu estou precisando fazer uma compra e eu quero comprar à vista porque eu quero desconto. Então você quer ir lá pegar, vamos botar assim, deixa eu ver, uma soma que não seja muito grande, uns 5 mil, pronto. Não, mas eu quero comprar aquele computador de 5 mil, eu quero dar e tal. Aí você chega lá. Não pode tirar mais do que X. Pô, mas eu não posso ir no caixa tirar? Lá no caixa também. É o limite de blé, blé, blé. Aí você, que queria ter esse desconto, vai perder o desconto porque no dia seguinte não adianta, porque o negócio era naquele dia. Né? E aí as pessoas começam, mas isso não é possível, eu quero ter liberdade. Aí inventam a maquininha do Pix. Porque a maquininha do Pix, você é monitorado pelo governo lá, pelo Banco Central, você é monitorado. Ele está vendo o que você gasta ou não gasta. E aí você é assaltado, aí você perde todo o teu dinheiro porque você perdeu a chance de tirar no banco, no caixa, na boca do caixa, com toda a tranquilidade que colocaram aquelas divisórias para ninguém ver, aí você pode tirar, que ninguém vai saber. Obrigam você a tirar na maquininha porque é para você ser assaltado lá fora. É ou não é? Aí vocês começam a pedir uma solução, aí eles inventam outra. Então como os bancos estão sendo assaltados agora, estão botando explosivos, então os bancos não vão mais atender as pessoas. Como eles manipulam as pessoas? Estão entendendo? Sexualidade na escola. Porque então vamos ter aulas, vocês vão ter aulas de sexo, porque é necessário, porque é muito jovem, fica atrapalhado, não sabe. Começou tudo muito bem. Mas isso é uma programação para avançar algo mais.
Aí vão lá e já colocam aquilo estampado num telão lá para eles verem como é que faz de verdade. E até agora tem computadores que fazem para mostrar e ficam ali olhando. Para excitar, para haver um descontrole sexual. Para haver um descontrole sexual nas pessoas. E a incitar. Aí vem o tal negócio do gênero. Ora, a espiritualidade já ensinou que isso é uma coisa, vamos dizer, natural. Uns vêm porque querem ter relação com o mesmo sexo, a outra mulher com mulher, transvestir, não sei o quê. Isso não é, vamos dizer, não é pecado, isso não é nada, isso é aceito na espiritualidade, porque existem planetas que isso é aceito, então nós temos que respeitar, etc, etc. E muita gente não sabe porque reprimem. Se soltar, vai descobrir que gosta mais disso do que de um casal de macho e fêmea. É a realidade. Bom, mas é uma coisa que é natural, vamos dizer. Não, mas os chefões, aí já aproveitou aquelas excitações que colocou lá no telão, ele agora vai fazer com que haja mais interesse na prática desse negócio de gênero e homossexualismo, que é um plano para fazer com que as pessoas não tenham mais filhos, que é para não dar oportunidade aos seres virem para cá, porque quem vem muito para cá foram negativos, foram magos negros, foram e quiumbas e etc, etc, que é para evoluir. Então eles querem ficar, eles adoram ser o que eles são, eles adoram isso. Então eles não querem, então eles fazem tudo para impedir, para ter menos gente, menos oportunidade de a espiritualidade colocarem eles para cá. E a espiritualidade quer que as pessoas tenham filhos, que é para dar oportunidade a esses seres de evoluir. Porque o Pai, Mãe, Criador primordial quer que todos nós evoluamos. Querem que a gente vá evoluir com o tempo. Não há pressa, mas com o tempo. Ele não fez a gente para a gente ser negativo, para a gente ser ruim, cruel. Ele criou para ser feliz. E os extraterrestres que estão uno com eles e também criam, também para as pessoas serem felizes. Acorda, gente, acorda. Então, não há que debochar desse que fala o terceiro sexo. Não há que debochar. Isso é uma coisa natural. Há planetas que isso também lá, tudo legal, é natural. Por quê? Por que é natural? Porque tem uma coisa errada na Bíblia, que eles já falaram. Os seres lá de muita evolução já falaram. Tem uma coisa errada que eles retiraram, colocaram outra. Quando ele diz, eu não sei bem a frase, mas é assim, abandonarás o pai e mãe para te unires um homem e uma mulher, uma coisa assim mais ou menos. Não. O que tinha que estar lá escrito, que foi revelado, né, por Jesus e outros seres, um espírito se atrairá por outro espírito. Um espírito amará outro espírito. Certo? É isso aí. Deu para entender, né? Então não há o que reclamar, não há o que achar que é uma coisa fora do mundo, que é uma coisa de loucos, esse negócio das pessoas que se sentem atraídas por pessoas para o mesmo sexo. Bom, continuando aqui. Bom. Então eles colocaram o medo, né? Substituíram o medo
nas coisas que a família da luz veio ensinando, no amor. O amor foi substituído pelo medo. Por isso que dá essas religiões. Transar é pecado. Eu fui membro do Brahma Kumaris e lá eles falavam que do celibato tinha que eles não transavam com ninguém. Bom, eu também não tinha, para mim não fez diferença, mas eu comecei a achar muito estranho. Pensei, bom, as espécies de vida, os animais. Então o homem não, e a mulher não pode, e os animais podem, mas que história é essa? Aí a minha mente começou a ficar mais aberta. São ensinamentos do passado de manipulação. E essa manipulação também, ó, você já foi lá para o Brahma Kumaris? Aí, não, eu tenho que praticar o celibato, né, então, que é para não ter mais filho, né? Mas, por outro lado, os ensinamentos lá foram ótimos, das virtudes, ótimos, a meditação muito boa. Mas há uma manipulação também lá. Todas as religiões têm. Eu não tenho mais nenhuma religião. Agora, se eu tiver que escrever alguma coisa, qual é a sua religião? Lá no papelzinho, é espiritualista, pronto. Porque realmente eu sigo a espiritualidade, né? Então, mas não estou mais, não vou mais a centro, não vou mais... Se bem que de vez em quando é bom ir, né? É bom ir para tomar um passezinho. Mas se você está desenvolvendo o amor incondicional, você pensa no grande espírito, você pensa no Criador, está se protegendo. E se você que quer fazer o escudo de proteção pleiadiano, também, né? Então, se você tem bons pensamentos, você está protegido. Você está com a tua energia boa. Bom, houve uma tremenda batalha ao redor entre o medo e o amor. Aí as pessoas se enganaram, né? Não deram conta de seus poderes superiores. A habilidade da mente humana de transcender seu corpo, a capacidade de fazer viagens astrais e sentir-se conectado com o todo, eles não, por causa desse medo, eles não conseguiram. Muitas pessoas tolheram. E foi o meu caso, que quando eu estava experimentando, eu tinha 30 e poucos anos, estava experimentando, eu estava buscando as coisas para conhecimento, sentei num sofá, tentar fazer viagem astral. Mas quando eu comecei a sentir formigamento no meu corpo, quer dizer, se eu tivesse feito isso com outra pessoa ao meu lado, que já tivesse tido essa experiência, talvez eu não tivesse medo, porque ela estaria ali para qualquer coisa me chamar, né? Quando eu comecei a sentir formigamento todo no meu corpo, tive medo, desisti, nunca mais consegui. Veja como o medo bloqueia. O medo bloqueia as pessoas. Bom, então vamos lá. Ao longo dos últimos 2.000 anos, aberto a brecha. Caramba. Tá aqui. A brecha da separação. No lugar, em vez de conquistar a unidade no amor. A unidade no amor. Vamos lá destrinchar isso aqui. Se uma pessoa tem um amor já desenvolvido, deixa eu ver a frase que ele falou para ficar melhor aqui.
ela não vai ter separação. Ela vai ser um todo, uma coisa. Por quê? Quando a pessoa não tem amor dentro de si, ela tem várias separações, que é a raiva, o ódio, a inveja, cobiça, prepotência, ego aflorado, etc. Mas quando você desenvolve o amor, você sente assim que é uma coisa, é um todo, né? É como se você tivesse envolvida assim num todo, numa energia no todo. Então, é uma união. Eu queria explicar isso aqui melhor, mas quando a dona de casa está fazendo uma sopa, pronto, uma sopa. Ela está botando tudo separado. Está botando cenoura e botar lá dentro. Está botando chuchu, verdura, massa, arroz, está tudo ali. Está cozinhando. Mas você olha para aquela sopa, mas está tudo separado, né? Porque ali está a cenoura separada do chuchu, o macarrãozinho separado da verdura, a verdura também está separada, não está, está ali do lado, né? Aí você pega naquela sopa, pronto, joga no liquidificador. Acabou a separação. Você tem aquela massa que está tudo unido ali dentro, ok? Vamos ver se deu agora para uma nova explicação. Bom, continuando. Então, essa brecha, ganhamos o medo, né? Se vocês duvidam dessa conclusão, pedimos que abram o leque da história e vejam quanta gente morreu em nome do poder superior. Quantos livros foram queimados e quanta gente foi violada e torturada. Quanta gente indígena foi eliminada e quantos manuscritos antigos foram destruídos. Os índios, pelo menos os índios daqui do Brasil, né? Eles só mexem na natureza quando precisam. Que agora os índios também estão ficando diferentes devido a essas invasões dos brancos, vamos dizer, né? Nas aldeias deles. Então o índio não é mais o mesmo que era alguns anos atrás. Aliás, não é quando eu era criança. Eu acho que quando eu era criança eles ainda eram os índios. Agora até já cobram pedágio, veja só. Isso tudo são os que se dizem civilizados que colocam isso na mente deles lá. Os índios, eles preservam a natureza. Eles só matam, por exemplo, um animal se eles precisarem desse animal para comer. Que muitos comem mandioca, comem isso, comem aquilo, mas... Ou então, os que têm suas aldeias perto de rios, pegam os peixes, só aquilo. Está com fome, então vai pegar aquilo e dá, né, para todos ali. Não pega demais. Eles não vão comer demais. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Me dá mais, me dá mais. Então aquilo lá é dividido entre eles. Muita gente acha que os índios atrasados na tecnologia, né? Porque na maneira deles lidar com o planeta Terra, eles são mais sábios que o que se diz civilizado, né? Agora, aquela coisa de pintar e aquele negócio aquilo é que eu acho assim meio estranho, né? Eu, sinceramente, e botar aqueles negócios, mas deve ter um motivo. A gente não sabe o motivo que eles fazem isso, mas
Mas deve ter um motivo, né? Uma energia descontrolada em busca do poder se espalha, né? Está espalhada no mundo, né? Os livros e obras dos grandes que caminharam sobre o planeta foram escondidos. Esses livros que dizem as verdades, mas a família da luz, que estiveram aqui, naquela área do Oriente Médio, os membros viajaram muito. O seu mundo não era tão restringido como como vocês, como os poderosos nos informaram, que nós cremos, incluindo a América do Norte, foi conhecido durante muito tempo como uma terra muito sagrada. Os Atlântides trouxeram muitos de seus conhecimentos a este continente e durante vossa era moderna se descobriram antigos artefatos pré-história. E já têm sido descobertas muitas coisas, mas foram ocultos, né? Os egípcios e muitos viajantes do Oriente Médio e inclusive os chineses vieram aqui, têm vindo aqui. O mundo dos tempos antigos foi bem conhecido. A família da luz viajou muito e levou sua mensagem a muitas partes. Por isso, nas culturas indígenas existem tantas lendas sobre enviados de paz que vieram lá além do mar, do outro lado do mar, oferecendo seu conhecimento de vibrações superiores e ensinando o necessário para viverem em harmonia. E eles, os índios, guardam muito ainda desses ensinamentos, né? Talvez vocês estejam pensando que o que é necessário para viver em harmonia? Parece ser que necessitais dinheiro no banco, um coche é um carro, né? Carro, roupa e um chapéu, um checo em cima de vossa cabeça, em cima de vossa cabeça. É certo? Atualmente o vosso mundo está desenhado desta maneira. Não obstante, muitas das coisas com as que contais hoje, amanhã no tempo mais adiante, né, não existirão. Vocês não vivem em sintonia com a lei cósmica. Se já sabeis que vossos pensamentos afetam tudo que criais, vossa própria realidade, então não deveis preocupar-vos, já que vossa versão da realidade não desaparecerá. Mas aqueles que se negam a reconhecer esta lei tendem um despertar brusco. Buscar autoridade fora de vocês mesmos significa, vou falar em espanhol, bailar no âmbito da deidade, da deidade de Deus, né? E o pensamento limitado
é o comum. Esse pedacinho da frase eu não consegui, tá? Fala que se a gente não acredita nisso que eles estão explicando, então nós somos limitados, né? Nosso pensamento é limitado, é o que a gente acredita. Ao viver a experiência de que tudo está sendo posto patas para cima, aparece a oportunidade de recolocar as prioridades da vossa vida. Dentro de vós existe uma força cuja origem está no reconhecimento da vossa própria, do seu próprio valor e do que realmente são, do que realmente vocês são. Nós podemos ver as grandes ondas de energia que estão chegando ao vosso mundo. É como vamos dizer, é como que vem de diferentes maneiras. Assim que em cada um de vocês, a cada momento, creia um mundo que seja, que haja probabilidade no que a gente deseja e o que é mais importante para nós. Do nosso ponto de vista, vemos que a rede da vida os ajudará a dar um grande sentido a vós para poder vamos lá ver se eu explico para aí. Para poder ver a melhor maneira, o que é melhor para a nossa existência. Nós sugerimos que vocês viajem no amor, que não escolham outra coisa, que viajem com o amor. Um amor que só pode brotar de vosso interior, de nós mesmos, do nosso interior, né? E se os amais e derem valor a vós mesmos, será mais fácil amar a vossa linhagem. Estendendo o amor a vossos antepassados os ajudará a entender seus medos e também aprendereis a grandeza do projeto que haveis posto em marcha. Então, vamos lá falar de outra maneira aqui, ó. Então, se deixarmos esse amor brotar dentro de nós, né? E valorizar esse amor, e que a gente consiga esse amor dentro de nós, então vai ser mais fácil a gente amar a família da luz, amar os nossos antepassados, que eles dizem são nossos antepassados, né? Os nossos ancestrais espirituais, antepassados. Então, que será mais fácil nós amarmos também a eles. Assim como eles nos amam e estão procurando nos ajudar. Estão procurando ver se a gente desperta, tá? E que a gente se volte para o amor, que é a verdadeira maneira de se viver
é a maneira de ser feliz e a maneira com que o Criador nos fez também para que a gente siga esse caminho, o caminho do amor, o caminho da luz, o caminho da futura perfeição. Às vezes, não é fácil transmitir as coisas para os que querem, vamos dizer, aprender, melhorar ou recordar, porque a responsabilidade é muito grande. Porque a responsabilidade é muito grande da gente que informa e leva o conhecimento. Porque se a gente levar o conhecimento errado, a gente vai ter que responder depois. Tá? Então, muito cuidado aqueles também que estão dedicados a dar conhecimento. Seja os conhecimentos aqui, o que aconteceu na Terra, seja os espirituais, que são esses, né, também. Isso é um conhecimento espiritual, né? Então, tenha cuidado, porque a responsabilidade é grande e a gente pode, se errar, a gente pode ter que responder. Não, pode ter que responder, não, a gente vai responder sobre o nosso erro, tá? Bom. Quando se chega aos portais do tempo, a energia sempre se acelera para poder construir novos fundamentos. Durante a próxima era de Aquário, a energia que se aportará, quer dizer, que virá, né? E tentará iluminar a todo o gênero humano. Para que isto possa ocorrer, terão que compreender a fundo o vosso passado, vosso karma, as lições de vida que a era de peixes que a ponto de concluir os tem ensinado. Tereis que encontrar o sentido dos últimos 2000 anos e irradiar esta consciência para a humanidade. Bom, vou parar por aqui. Então, senhores, é isso. Já sabe. Por mais sabedoria que possamos ter, por mais conhecimento que nós possamos ter, sempre será o amor incondicional que nos erguirá, que nos fará com que a gente siga o caminho. Os caminhos podem ser diversos, mas só existe um ponto, né? Caminho, religiões, evangélicas, religiões brahmanes, religiões dos Krishnas, religiões católicas, espíritas, espiritualistas, umbandistas, podem ter, mas o caminho terá sempre que pousar neste. A estrada é longa, o caminho é longo, a viagem é longa, mas só há um caminho, aqui o ponto do caminho, a reta final, aqui o amor incondicional, o amor empático. É preciso dizer sempre amor incondicional empático, e muita gente confunde amor com sexo. Há uma confusão muito grande aqui nesta terceira dimensão. Ou aqui no Brasil, não sei se nos outros países é a mesma coisa. Aqui há essa confusão. As pessoas, alguns
Alguns dizem assim para namorada ou amante: vamos fazer amor? Amor é outra coisa, amor é uma coisa sublime. Sexo é sexo. Por acaso, será que esse homem estaria fazendo com essa pessoa sexo com amor? Se não vive com ela, não deve ser por amor. Né? A pessoa, quando tem amor com a outra, gosta de viver junto também, né? Amor profundo. Porque os seres lá das dimensões avançadas diz que a gente também, para ter amor pelas pessoas, não precisa estar abraçando, beijando toda hora, apertando, né? Porque e é verdade, você tem amor, tem a compaixão e tem o amor incondicional, você vê que aquela pessoa precisa de ajuda, vai lá ajudar, mas não precisa chegar lá e não, feitos gatos que são apegados demais ao dono, né? São chatos, os gatos são chatos. Eu sento lá para os meus gatos, falando que vem tudo. Tem um que quer até passar a focinho na minha cara. Tem outro que pega assim, me pega na roupa, vem cá. Tem outro que fica para lá, para cá. É capaz de ficar meia hora passando o rabinho para lá, para cá. O ser humano precisa fazer isso. Não precisa mostrar a ninguém, um namorado, uma namorada também. Não precisa mostrar ali para quem está no cinema que fica atracando, só falta ficar em cima. Até uma falta de educação isso, né? Não precisa. Tem o seu lugarzinho lá, né? Para fazer isso. Então, como eu estava dizendo, todos os caminhos. As pessoas, quando procuram uma religião, elas não têm consciência disso, mas elas estão buscando o caminho para chegar ao amor. E do amor, quando chegamos ao amor, nós chegamos a quem? Quando nós chegamos ao amor, nós chegamos ao Pai e Mãe Criador primordial. E pessoas que não conseguem, assim, ter essa consciência do Pai e Mãe Criador primordial, elas podem chegar ao grande Espírito, que é o Jesus, né? O grande Espírito, Jesus. Ele não está abaixo do Criador, ele é uno com o Criador. Jesus é uno com o Criador. Então você pode chegar lá, mas você pode achar que está aqui. Tudo bem, se você chegar aqui, está lá. Não tem problema, né? Quer dizer, você chega lá. Então, você chega ao amor, você está chegando a ele, porque ele cria com amor. Ele não cria para a gente matar ninguém. Ele não cria para a gente, tanto que ele não destrói um espírito, ele cria espíritos. E espíritos que vão ser plantas, espíritos que vão ser animais, vão ser pássaros, vão ser peixes, vão ser... Então aí alguém pergunta, mas Jesus Cristo ficava lá com os pescadores, pescando, porque é a comida de terceira dimensão que as pessoas não iam entender que não era para comer nem peixe, nem carne, nem frango, nem boi, nem picanha, nem carneiro, nem leitão. Então, como eles estavam necessitados para ganhar a vida, para vender o peixe e comer também, ele foi lá ajudar, porque eles não conseguiam, né? Não conseguiam, porque não souberam interpretar. Se eles não conseguiam pegar, já era um caminho para que eles se voltassem para comer outras coisas. Já pensaram nisso? Então, tudo tem um motivo. Como eles falam, eles gostam da palavra propósito, tudo tem um propósito, né? Eu falo, tem um motivo. Então, algumas pessoas, eu sou quase vegetariana, mas não totalmente. E conversei ontem com uma pessoa também, que ela de vez em quando tem que comer carne. Não muita.
Eu, uma vez ou outra, também sinto, porque a gente foi habituado desde criança. Então, o corpo, às vezes, sente. Sente, fica ali, enchendo o saco. Aí você come um pouquinho. Mas nada de frequentar churrasco. Se vier um negócio grande, você come lá fora, corte só um pedacinho e manda de volta para a cozinha. Vamos até aproveitar aquele pedação para dar para outra pessoa. Caramba. Então come só um pedacinho. Aí pronto, um pedacinho. O corpo já fica satisfeito. E saiba se alimentar, porque tem muita coisa que tem proteína, ó, lentilha, o mamão, feijão, leite, ovo. Coma ovo. Né? A galinha tá aí para isso, coitada, né? Não é para comer a galinha, é para comer o ovo da galinha, gente. Agora, não sei se é bom comer todo dia o ovo ou não. Uma ortopedista me disse que a gente só precisa de comer a proteína animal, né? 2 vezes só por semana. Então, um pedacinho de carne 2 vezes por semana, ou de frango. E é isso. E é um problema, de diabetes, né? É um problema, né? Aí tem que comer uma vez ou outra para... Mas a gente tem que saber, tem que aprender a se alimentar. Mas as coisas pro diabético, as coisas assim, para alimentar mais vegetariana, atualmente tá muito caro, né? Também tem esse problema. Mas a carne também tá cara. Tem nozes que tem proteína. Tem... Deixa eu ver se eu lembro. Vocês pesquisam aí na internet que tem. Tem uma lista enorme de alimentos que tem proteína. A verdura também, algumas verduras tem. Então é isso, senhores. Ao chegar no caminho do amor, chegamos ao Criador, chegamos a Jesus, que é uno com o Criador. Ele também criou Jesus. E as pessoas que são evangélicas e acham que não vou ver um vídeo desse, olha só, tá falando que Jesus não sei o que é isso. Gente, esperta, aprenda. Espíritas também que não só ficam naquela doutrina, não amplia a consciência, tem que ampliar a consciência. Os médios têm que ampliar a consciência. Tem muitos médios que não sabem porcaria nenhuma. Eles já disseram, 5% dos médios que vão ser para lugares bons, porque os outros vai ter que reencarnar e muitos médios vão para umbral. Não estudam, médios tem que estudar também, tem que ler. E agora nós temos outras informações mais avançadas, né? Bom, chega, né? Chega, já tá bom. Então, vamos lá ver se do outro lado alguns de vocês que estão no meu canal, se a gente se encontra, né? Aí vai dizer assim, dizem que a gente fica com a aparência, quando a gente aparece para outra pessoa, com a aparência da última reencarnação. Eu vou ficar com a aparência de velhinha. Mas então, aí vai dizer, você era aquela que fazia os vídeos. Aquela. E muitos despertaram com o meu primeiro canal, você é aquela com o primeiro canal, quando eu assistia, que me despertou, que eu descobri que eu era lá de Pleiades, que eu era lá de Sírios. Então, senhores, tudo de bom, paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Vamos lá terminar aqui.